Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, é uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Você pode ser mestre ou vítima. O espírito aconselha a agir como mestre. O ego aconselha a agir como vítima. Ao assumir a consciência de mestre, você reconhece plenamente que a sua realidade é criada por você mesmo. Você é quem cria tudo. Cria seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, saúde física, tudo o que você atrai e magnetiza para a sua vida. Isso se baseia na lei hermética, dentro como fora, no alto como embaixo. Aquilo que você pensa e imagina dentro das mentes conscientes e subconsciente irá espelhar sua semelhança nas circunstâncias externas. O mundo exterior é um espelho do mundo interior. Lembre que você é co-criador ao lado de Deus, feito à imagem dele. Deus não é vítima e você também não. O microcosmo é semelhante ao macrocosmo. Se você aprende a controlar a mente, aprende a controlar suas emoções. Sentimentos e emoções não acontecem apenas, são criados pelo modo como você pensa. Há determinadas crenças que provocam determinadas emoções. Quando você aprende a pensar com sua mente crística, todos os sentimentos negativos começam a desaparecer. Esta é a maneira de pensar que lhe trará paz interior, amor incondicional, alegria e felicidade contínuos. Nada que esteja fora de você faz você pensar ou sentir alguma coisa. É a sua interpretação, a sua crença, a ideia que você tem da situação que o faz sentir-se como você se sente. Por exemplo, na crise do mercado acionário ocorrida em 1929, uma pessoa pode ter pulado da janela de um edifício para cometer suicídio. Outra, que perdeu $1 milhão, pode ter dito apenas: o que se ganha muito fácil, perde-se mais fácil ainda. Duas pessoas chegam ao local de trabalho. O elevador está estragado e eles têm de subir 10 lances de escada. Uma delas reclama e xinga. A outra diz: ah, ótimo. Boa oportunidade de fazer um pouco de exercício. Quando você caminha pela rua, pode ver as outras pessoas como simplesmente outros corpos físicos, ou como irmãos e irmãs de uma família espiritual bem mais ampla. Você vê com a mente, não apenas com os olhos físicos. Seu comportamento também é provocado pelos pensamentos e sentimentos. Você nunca faz nada que não tenha antecedentes em algum pensamento ou sentimento oriundo da mente consciente ou do subconsciente. A ideia é limpar totalmente a mente subconsciente de toda programação negativa. Mais à frente, vou usar todo um capítulo para descrever meios e métodos que o ajudem a conseguir isso. Ao alcançar o domínio sobre aquilo que Dialco chamou de 3 veículos inferiores, corpo mental, emocional e físico, e o controle sobre o ego negativo, você se harmoniza com a alma e, no final, funde-se com a alma no momento da terceira iniciação. A fusão da alma lhe confere o toque de Midas. Tudo o que você faz vira ouro, pois você vive em harmonia com as leis de Deus. À medida que continua a evoluir, sua harmonização passa da alma ao espírito, ou mônada.
você se funde totalmente à mônada na altura da 5ª iniciação, alcançando a ascensão na 6ª iniciação. Ao atingir esse domínio, você se torna capaz de programar o subconsciente para atrair tudo o que necessita. A mente subconsciente trabalha de acordo com a lei da atração, do magnetismo e da repulsão. A ideia é programar conscientemente a mente subconsciente apenas com pensamentos positivos, crísticos, que atraiam a você somente coisas positivas do mundo exterior. É provável que você não esteja usando plenamente o incrível poder da mente subconsciente. A reprogramação que lhe permitirá fazê-lo pode ser alcançada pelo processo de negação e afirmação. A ideia é negar os pensamentos negativos e afirmar constantemente os pensamentos espirituais positivos. No capítulo que trata da reprogramação da mente subconsciente, sugiro todo tipo de afirmações e visualizações positivas com que você pode trabalhar para conseguir criar o que quiser na sua vida. Estamos falando de reprogramação mental positiva, né? Substituir todos os pensamentos negativos, os hábitos negativos mentais por positivos. Trabalhar o subconsciente para que ele mande no consciente, certo? É isso que eu entendi, pelo menos. O que mais? Eu achei muito interessante a hora que fala assim das emoções, na verdade, né? Que os sentimentos, as emoções, elas não acontecem, elas não simplesmente acontecem. Elas são frutos dos seus pensamentos. Então, na verdade, quem rege o que você sente, o que você pensa, a forma que você age é o que você pensa. Por isso que as pessoas têm reações diferentes ao mesmo acontecimento. Então, se isso pode diferir, você tem a capacidade de controlar e guiar a sua atitude perante a vida. E com isso você enxerga a vida de um modo diferente e atrai as coisas de uma forma diferente, né? E para mim essa questão de atrair as coisas positivas, eu acho que eu sempre tive uma visão assim, um pouquinho diferente disso, na verdade, né? Eu não acho que a gente atraia só coisas positivas na vida quando você pensa positivo. Para mim, eu tenho a impressão que assim, as coisas negativas elas continuam acontecendo. Só que como você não está focado naquilo, você não está dando importância para aquilo, elas passam batido. Então você não grava aquilo na sua memória, você não grava aquilo na sua emoção, você só grava as coisas positivas. Então a gente fica com essa impressão que só acontece coisa positiva, que você só está atraindo coisa positiva, mas na verdade, para mim, é porque você só está focado nas coisas negativas, né? Do mesmo jeito que acontece o inverso. O que mais? Muito bom, dona Daila Lopes, oficial. Muito bom. Gente, o sem oficial é o meu pessoal, tá? Vocês podem se inscrever lá. O oficial é o profissional, tá? Tá fazendo merchan aqui, já que ela tá dando a deixa, eu tô só fazendo merchan. Já que ela você tem espaço, né? Não é só abrir espaço. O Daila é o seguinte, ó, tudo não é mente, não é mente, não é mente, não é poder, não é energia. Se você ficar falando, você vai firmando as coisas, você entendeu? Tem uma pessoa que no passado ela tinha um problema de insegurança muito grande e ela era advogada, não é advogada, né? E eu ficava falando, olha, começa a se enturmar com a palavra doutora. Não no sentido do ego negativo como ele começa, mas incorporar em você aquilo que você é, né, doutora fulana de tal. Porque ela ficava tímida, ficava com vergonha em algumas situações, não é sair falando doutora, para vocês entenderem. Então, isso tudo é, como você disse, você vai mudando em você a tua forma de se ver. Ele não está falando da autoestima o tempo todo? Totalmente. Tem algo muito importante que ele começa logo no comecinho dessa parte aí, que é vítima. Na verdade, eu achei que o texto faz de mais importante para mim é dizer que a gente está no exato lugar onde as nossas escolhas nos trouxeram. A gente não é vítima de nada em momento algum. Quando a gente se vitimiza é porque a gente não se apropria dos nossos feitos.
Só abano a cabeça. Mais algum comentário a respeito? Porque, na verdade, eu acho que é uma boa reflexão é o quanto nos colocamos como vítimas. Acho que isso saiu em algum grupo no começo da semana também, mas é o quanto, porque é fácil falar de vitimização, mas é difícil perceber que nos colocamos como vítimas em pequenas coisas, em pequenas reclamações. Até quando ele está falando do elevador que parou lá, né? Que até bate com a história da moça do elevador que eu comentei, quer dizer, qual a minha postura? Tá vendo? O elevador parou, que droga, agora estou cansada, vou ter que subir os lances dele. Lá vai, coitadinha, derramando lágrimas. Quer dizer, que postura eu vou ter diante da vida se eu estou falando de autoestima e poder pessoal? E começar cada vez mais a perceber o quanto se posiciona como frágil, né? Como impotente ou incapaz, e não entende que vai receber da vida exatamente aquilo que ele está colocando no mundo, como ele se apresenta e aquilo que ele recebe. Como eu acho que a vida é feita de muito mais de pequenas decisões e pequenas coisas do que de grandes coisas, no fim, a gente se define muito mais por esses pequenos momentos do que pelos grandes momentos, né? Então, realmente, você tem muito mais pequenas reclamações do que uma grande reclamação. Então, se você reclamar, tudo que é pequenininho você reclamar, e aquilo que é grande você fizer um elogio, você tem muito mais reclamação ainda do que elogio. Tem muito mais energia negativa do que positiva ainda, né? Eu acho que a vítima, ela se isenta de um negócio que é fundamental para a nossa encarnação, que se chama responsabilidade. Porque ela não tem responsabilidade, ela é alvo das circunstâncias do mundo. Então, como ela vai agir sobre isso? Ela foge da consciência, né, Verônica? Ela foge da sua própria consciência, né? Isso. E assim, e a vítima, né, tem sempre aquela coisa você conta uma história para ela, com ela aconteceu pior, ela conhece algo pior, ela já viveu aquilo, ela sempre pode contar para você algo mais sinistro. É muito difícil. É muito desgastante. Estou pensando assim, porque tudo a pessoa consegue transformar de uma forma negativa, né? É muito difícil mesmo. Mas, de qualquer maneira, o ponto é nós e como é que a Daila falou? Nós e nossas pequenas queixas, nossos pequenos estados de vítima. Ninguém vai falar mais nada, só isso? Pensando aqui no desabafo, que às vezes assim acontece, né, de você, mesmo você direcionando a sua vida para não reclamação, mas de vez em quando algumas coisas acontecem, assim, há uma conjunção de situações, de desafios, e aí de vez em quando engolir tudo isso, assim, ainda está remoendo, às vezes falar parece que dá uma aliviada, você coloca a cabeça no lugar, então às vezes não é reclamação, mas como a Vanessa fala, não é reclamação, é constatação, né? Então assim, você fala, poxa, está acontecendo isso, não é possível, porque aconteceu, mas aí acho que você organiza melhor também. Eu acho que é natural, ainda mais, vamos pensar hoje em dia, você falar, nossa, estou cansada, por exemplo, né? E pensar, nossa, mas aconteceu tal coisa, isso e aquilo, então eu acho que vem esses momentos nossos mesmo de falar, estou cansado. A questão é o tempo que eu permaneço nisso, né? E isso de conversar, que acho que também foi alguma coisa que foi falado no outro grupo, tem uma diferença de eu ser queixoso, vamos dizer assim, e de repente, a forma como eu vou expor aquela situação. Nossa, aconteceu, eu não sei dar um exemplo agora, né? Não consigo pensar. Eu estava até pensando no que a Daila falou de pensamento e sentimento. Uma coisa é você perceber que você ficou com raiva. Então, a forma de você falar, nossa, eu estou com raiva de tal situação que aconteceu, mas porque eu me senti... A forma de você expressar tem diferenças, né? Eu não sei direito como colocar, mas assim... Talvez assim, essa questão uma coisa é você relatar um fato, outra coisa é você reclamar dele, assim, ficar xingando. Exato, tem a forma de você colocar. E mesmo quando você está dizendo, nossa, eu fiquei bravo, porque eu fiquei com raiva, porque aconteceu aquilo, porque não é possível, a pessoa...
tem formas de você se colocar até para si próprio, que não está dentro só do queixoso, mas tenha consciência, você está buscando uma resposta, cansa, óbvio, cansa, mas pelo menos a forma é diferente. Como o Gilberto tentou explicar aí, que é melhor do que eu não estou conseguindo colocar em palavras, né? É difícil falar, nossa, tá vendo? Olha, a vida, tudo acontece comigo, do que falar, nossa, eu tô cansada, parece que eu saio de uma situação, entra noutra, mas tudo bem, eu entendi que aconteceu aquilo, tá acontecendo essa daqui, eu já sei que sou eu que resolvo, tal, vamos voltar à história do elevador, quer dizer, eu tô presa no elevador, das duas, uma, fico berrando. A forma de lidar com a situação também pode ser um facilitador para te levar para o positivo. Você começa tentando trabalhar aquilo e você vai transformando. Ou, por exemplo, como pegando a questão aí de subir a escada, eu posso começar a reclamar, subir de escada e de repente falar, nossa, tá vendo? Ó, já estou fazendo um exercício. A nossa mente tem que ir trabalhando cada vez mais para ir transformando. Mesmo que ela comece no negativo, ela vai transformando para o positivo. Ou às vezes, tá vendo? Se não tivesse acontecido aquilo, eu não tinha visto aquilo lá. Ó, tá vendo? Até que foi bom. Nesse momento, foi exibida a imagem do Hard Har Har. Olha, quantos anos tem esse desenhinho, hein? Esse é antigo, hein, Gilberto? Mas eu me lembro dele. Nossa, quem não lembra, né, gente? Meu Deus, Celso. Tinha um outro também, que era o que ele ficava... Eu te disse, dos carrinhos. Vocês sabem, os mais antigos sabem, eu não lembro o nome do desenho, mas ele ficava, eu disse para você, eu te disse. Nossa, era uma tortura aquele carrinho falando, sempre também confirmando que era tudo ruim. Depois é capaz de o Gilberto descobrir o que eu estou falando e colocar a foto para vocês, do carrinho lá. Eu acho que é carrinho. Eu não tenho dúvidas disso, entendeu? Não, eu não conheço, isso aí eu nunca vi. Nossa, ele ficava, eu te disse, eu não te disse, tem um desenho antigo que ficava isso, fazia assim, mas tudo bem. Muito antigo. Eu te disse, eu lembro. Viu, ó, tá vendo, ó? Ó, não nega, não mente, Gilberto, chegou não o Xavier mente. que já sabe, viu, Gilberto? Boa noite. Não, boa noite. Gilberto. Não mente, Gilberto, nós estamos trabalhando dentro da verdade, a realidade, ó. Pessoal, tem mais alguma coisa aqui? Senão nós vamos andar aqui no capítulo. Andando, não mente parada. Eu tô perdida em que capítulo que a gente tá aqui no meu livro. Nós estamos no 4 capítulo, página 50. Ah, tá. Fechou. Que é a Juni, tá? Tá. O que eu acho assim, depende muito também do nosso grau, entendeu, de evolução, né? Com certeza. Subir a escada e achar que é bom, eu emagreci, ela tem uma proporção no tamanho desse problema. Agora, outro tipo de problema que possa acontecer, realmente é um trabalho é uma prática, né? Você tem que praticar, senão quase todo dia, né, para poder, nossa, aconteceu isso comigo, mas eu vou pensar assim. Acho que alguém comentou sobre o sentimento, né, que causa a emoção que vem, né? Então, às vezes você está vivendo uma situação onde você tem que praticar, entendeu, esse positivismo, né? Eu não acho que é uma coisa fácil, tá? É uma coisa realmente de evolução. E é treino diário, né? Aconteceu uma coisa assim. Mas eu acho que está relacionado com o tamanho da questão e do problema. A quantidade de andares que tem que subir de escada, por exemplo. Eu acho que a escada é uma coisa que eu tenho noção e dimensão. Agora, outros assuntos eu não tenho. Então, a escada de dimensão é um fato consumado. Agora, tem outros assuntos que você realmente não sabe o que fazer e realmente você se entrega, entendeu, absolutamente a fé. E isso é um trabalho para muitas pessoas e pelo seu estado evolutivo
um exercício difícil às vezes. Aí eu tô falando por mim, né? Porque aqui no grupo pessoas tão elevadas, talvez. Mas para mim algumas coisas eu entendo como difícil e eu tenho realmente tentado, feito um exercício diário de poder mudar os meus sentimentos e a forma de como agir e de como trabalhar determinados assuntos que ocorrem fora do nosso controle. E principalmente isso, né? Aprender que eu não tenho controle mesmo, e que eu tenho fé de esperar de que as coisas mudem. Foi comentado aí sobre o magnetismo, né? E eu confesso, é uma coisa que eu preciso aprender, porque eu não tenho controle. Desculpa, gente. Eu não tenho controle sobre isso. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: seja ficar preso no elevador ou subir a escada, são exemplos, obviamente, mais simples para a pessoa entender. Quer dizer, ou eu reclamo e acho aquilo difícil, ou eu posso começar a trabalhar, mudar a visão daquela situação, tá? Isso de não ter controle não é novidade para nós. Assim, nós não temos controle em nada e também não conseguimos, que nem você falou, a dimensão de uma situação. Nós não sabemos a dimensão de situação nenhuma. Então, isso são dados de realidade. Então estou pronto para ser mãe, não sabe o que é ser mãe. Estou pronto para casar, não sabe a dimensão do que é um casamento. Nós não sabemos nada, nós vivemos muito em ilusão, entendeu? Achando que sabemos, mas na verdade nós não sabemos nada. Então é como se o próximo passo sempre fosse, uma novidade, uma surpresa para cada um de nós. A diferença é que cada um vai ter uma forma de reagir. Alguns de uma maneira mais rápida, mais fácil, outras pessoas a coisa pode ser um pouco mais complicada, tá? A questão do livro ou do que ele está trazendo aí é como nós podemos começar a ser um facilitador da própria vida, com todas essas dimensões que nós desconhecemos, lidando cada vez mais com a ideia de que não temos controle de nada, porque eu acho que para o ego é muito difícil pensar que não tem controle de nada, né? Como é muito difícil para o ego pensar que não manda na vida de ninguém, só na sua própria. Então, quer dizer, com todos esses dados que já aprendemos, como nós vamos tornar essa vida mais fácil, mesmo sem saber a dimensão de todas as coisas. Então, quando eu coloco assim, isso é difícil, você já está marcando para você o difícil. Não vou tornar isso fácil. Né? Então, se essa palavra tem poder e a palavra é acompanhada de sentimento, de energia, você já está colocando, né, ou cada um de nós já coloca que aquilo é difícil e vai cravando o difícil, e a pessoa vai buscando o difícil, tá? Eu me lembro de uma vez comentar, mas isso a Verônica sempre fala, pode falar melhor do que eu, quando o Freud falava das marcas minêmicas, que eram os encadeamentos. Então, se eu pensar também, eu sou rejeitada, cada situação, eu vou ver, eu sou rejeitada. E aí eu sou rejeitada 1, rejeitada 2, rejeitada 3, e minha mente vai procurar só situações para ser rejeitada, porque eu vou procurar a confirmação de que eu sou rejeitada. Aí eu chego e falo, tá vendo como eu sou rejeitada? Mas eu gerei isso pela minha postura. Então a primeira pessoa a se rejeitar fui eu própria. Isso aqui eu estou pegando como exemplo, tá, pessoal? Tentando ilustrar a história. Então, é óbvio que eu estou falando desse pensamento do Freud, e agora voltando para o livro, é a mesma coisa que ele está dizendo. Se você falar, tá vendo tudo dá errado? Tá vendo tudo tá errado? Você vai construir sempre o tudo dá errado, e você vai acabar sempre sintonizando o que dá errado para você provar, para você e para todo mundo, tá vendo tudo dá errado? Então, assim, óbvio que cada um já tem uma formação, já está, como é que eu posso dizer, não é nem enraizado, aquela coisa sedimentada, um padrão de pensamento, né? Uma forma de ser, ou mais positiva, ou mais negativa, ou mais vítima, não importa. O importa é que a partir do agora, como cada um vai agir.
Então, como cada um vai poder aproveitar as situações, nós fizemos o exercício da bolha dourada, como cada um vai começar a praticar ou reprogramar até a sua mente de forma diferente. Então, vamos voltar lá no exemplo. Eu sou rejeitado. Não, peraí, a partir de agora eu não vou ser mais. Mesmo se acontecer algo que eu automaticamente vou pensar na rejeição, eu vou começar a tentar sair fora disso. Não, porque me rejeitou? Pode ser que aconteceu aquilo, pode ser que a pessoa... Não quero mais ver. Então, é um trabalho de cada um, de formiguinha, sem sombra de dúvida. Como o Gilberto falou, de repente até indo conversar com alguém, falando, como tá difícil, eu estou tentando lutar com a minha mente, papá. Não importa. Importa que tem posturas de cada um diante daquela situação e de como está lidando com ela. Mas quem pode quebrar é somente cada um de nós. Mas eu vou repetir. Se eu partir do princípio que é difícil, eu vou estar marcando, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, e tudo vai ser sempre difícil. E aí eu vou dizendo, tá vendo? Olha, para mim nada foi fácil na vida. E eu vou pegar uma palavra que a Verônica usou, eu tiro a minha responsabilidade de que eu cravei em mim o difícil. Ou que eu cravei em mim a falta de fé, por exemplo, estou pegando agora a palavra que você colocou. Então você veja, eu tenho que ter fé. Acima de tudo, de que eu vou ter capacidade de, putz, grilo, olha, então, seguinte, o elevador não está funcionando, eu vou subir a escada, mas eu não estou afim de subir a escada e vou ficar de boa aqui até voltar o elevador, ou vou embora para cá. Como vai lidar com uma situação? Eu não preciso subir 10 andares com problema cardíaco. A questão não é essa, a questão é como eu vou transformar as coisas de uma maneira mais fácil. Hoje, no grupo da tarde, a gente estava também falando, que também é esse livro, né? E a pessoa estava falando, eu gosto de vinho doce e tal, não sei o que, vinho branco e tal. A pessoa trouxe lá um vinho seco, branco seco. Eu detesto vinho branco seco, né? Mas aí eu peguei, na hora fiquei frustrada, porque todo mundo tem suas expectativas, então nós nos frustramos, então, não é ser vítima, mas é uma constatação. Nós temos expectativas, nós nos frustramos e não vamos morrer por isso. Não é ficar, tá vendo? Olha, o cara trouxe o vinho errado. Percebeu a diferença? Tá. Então, o que ela falou? Bom, mas de alguma maneira eu posso servir esse vinho para alguém, posso usar em tempero, nós ficamos brincando com tempero do frango, nisso, aqui. Tem alternativas. Mas se eu não colocar uma porta alternativa, eu vou manter a porta fechada. Tá? Então, é essa a ideia do livro, apesar dele parecer fácil, vou repetir 21 dias a frase, mudei minha mente, né? Nós sabemos que não é só os 21 dias, nós sabemos que estamos vindo de muitas encarnações, que tem muita coisa que está muito sedimentada, mas o ponto nosso é não esquecer disso a partir do agora. Ou por causa dele, ou por causa do poder do agora, o poder do amor, o poder do que for. Né? Então, eu posso não, vou repetir, tá? Eu posso não ter coração para subir os 10 lances de escada, mas eu posso sentar, posso ir embora, posso ir numa loja, posso andar na rua, posso ir dormir em casa, eu posso. Você pode mudar, alterar, lidar com a situação. Pode até choramingar, mas ali a pouco respirar e falar, eu posso. E ir se acostumando cada vez mais que a sua mudança vai trazer um resultado diferente para a tua vida. Tá? E que era o que Jesus falava. Né? Tua fé te curou. Então, você veio com a tua energia, a pessoa vai lá, faz a promessa, ela tem fé na promessa que fez, então ela está lá conectada com o positivo, está lá conectada com aquelas imagens que ela está vendo, achando, não importa como, mas é um trabalho de formiguinha individual e, com certeza, constante. Tá? Não tem outra alternativa. Nós não temos outra alternativa. Tá? E isso, pegando a palavra que a Juni falou, da dimensão das coisas, eu sempre falo. Eu estou pronta. Ninguém está pronto para nada, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Ninguém está pronto. Tudo é uma surpresa. A questão é que temos que estar preparados para todas as surpresas da vida. E sem muita expectativa, porque se puser expectativa, vai quebrar a cara. Se põe expectativa no outro, vai quebrar a cara.
Tá? E sabe por que vai quebrar a cara quando puser expectativa no outro? Porque o outro vai falhar, porque o outro vai falar de você, porque o outro... Eu não estou falando mal da pessoa, eu estou falando do ser humano. Eu estou falando de todos nós. Isso é uma visão realista de viver. Tá? Para se ferir menos, porque ninguém nos fere. O que nos fere é a nossa postura diante de tudo, nós ficamos esperando. Sabe, Papai Noel... Né, a fada do dente, folhinho de Páscoa, entendeu? O príncipe encantado. Pessoal, não tem outra forma, tá? Não tem outra forma pensando em Hamed, em Joana, em Laser Med, não tem, ó, bateu, levou. Deu para entender? Bateu, levou. E é na vida, né, Fátima? Por exemplo, o sábado foi muito engraçado, porque eu participei de uma prova, né? E era um circuito a minha prova, era lá no box de CrossFit. E aí tem três competidores, que era eu e mais 2 velhinhos, que era a nossa faixa etária, etc. Meu, eu fiz até uma parte da prova, eu tava muito bem, mas muito bem mesmo. Assim, tava... Aí na hora de fazer a barra, eu fiz uma barra, eu tinha que fazer 15. Aí todo mundo da academia ficava berrando ali. Eu tinha muito tempo para fazer e não conseguia. Não conseguia. Eu pulava, fazia, me agarrava. Meu, não tinha força, não tinha mais braço. Não, mas... Aí eu fiquei, bravo. Fiquei muito bravo, mas comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Eu falei, não é possível, eu tô aqui tanto tempo e não sei fazer esse exercício ainda, né? Me cobrando, né? Todo mundo ali veio, não, você foi bem, mas eu sabia que não tinha sido bem. Eu sabia que pra minha meta eu não tinha sido bem, né? Não deu outra. Segunda-feira, cheguei lá, fui na barra e tô fazendo um pouquinho por dia. Por quê? Porque é para tirar esse estigma que não sei fazer. Uma hora eu vou ter que aprender a fazer. É física a coisa, né? É corpo, não tem. E é o mais fácil, porque a parte de corpo, ela é a parte mais fácil de você resolver. O duro é o mental. E o mental você tem que fazer a mesma coisa na sua vida. Não tem, é o que você falou, não tem saída. É você e você, acabou. O resto entrega e bola pra frente. Vai ter vezes que eu vou sentar na cadeira ali com raiva, mas vou ter que brigar e acabou, não tem. Ou você se controla, né? Ou você controla a situação, ou vai deixar a situação te controlar, né? Isso mesmo, ou você controla esse seu pensamento, ou você vai deixar ele te controlar. E até assumir, né? Ó, que nem ele está falando, né? O que ele faz, eu não faço, eu não gosto. Então, quer dizer, é respeitar, ó, isso eu não gosto, isso não é para mim, isso eu não quero, né? Mas não porque eu estou fracassando, não, é porque não bate. Então, quer dizer, eu estou no subjetivo, não sou objetivo. Então, é essa consciência de quem eu sou. Tá? E não vendo, porque eu sou limitado. Não é uma questão de limitação, é que se cada um tem uma tarefa, veio aqui para a Terra, cada um tem que fazer, é entender aquilo que faz, né? E aquilo que quer, vai buscar. Se não dá, não deu, não quero, não gosto. É assim que tem que funcionar. Por mais difícil que seja, porque quanto mais estamos aqui, até nesse momento de vida e tudo mais, né? E com tudo que temos assistido, mais claro fica que não tem como esperar nada de ninguém a não ser de cada um de nós. Agora, aquela velha história da escolha, né? Eu posso escolher ficar sentada no banco. Escolhi, vou ficar sentada no banco aqui, tudo bem. Aí é um problema da pessoa, é um problema de cada um. Mas não tem como transferir essa responsabilidade mais. Né? E aprender a lidar com isso. Com essa verdade. Mas tem alguns casos, Fátima, que eu não sei, mas acho que a gente está falando de uma situação normal, né? Como entra a depressão nesse caso todo? Não sei se eu me fiz entender. A depressão, ela leva a gente a esse pessimismo, né?
Como a gente trata isso? Revira. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos falando de tudo situações normais. Como é que a gente aborda isso, entendeu? Em pessoas que não deram conta de aceitar alguma situação e entram num processo depressivo. Na verdade, Júnior, eu não estou falando de situações normais, eu estou falando de todas as situações. Eu não... talvez você esteja querendo trazer uma coisa... Não sei o que dizer. Acho melhor não falar muito sobre isso. Mas assim, eu não pensei em eu peguei como exemplo situações do dia a dia, mas é uma reflexão de todas as situações da vida, tá? Então, uma coisa que eu já falei no grupo é assim, várias coisas já falei no grupo que eu vou repetir aqui, né? Uma pessoa, quando ela fica repetindo que ela é depressiva, ela marca e firma a depressão. Tanto é que uma vez eu já contei aqui no grupo que uma vez eu disse para ela o seguinte: olha, então você, em vez de se apresentar, você fala, meu nome é depressão, de tanto que ela falava da depressão. Então ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser a doença, e a doença é um sintoma, tá? Então, se eu quero trabalhar o sintoma, eu não vou pensar desta maneira. Então, quanto mais eu penso na depressão, mais eu vou manter a depressão. E a depressão traz a vitimização, tá? Só que quando vem a vitimização, não vem a verdade da pessoa. Porque a vitimização também é uma forma de sintoma. E o que nós aprendemos? Que nós nos escondemos atrás dos sintomas. Então, se você vai em qualquer lugar, o que a pessoa vai falar quando a pessoa está depressiva? Não fique muito em casa, tenta ter uma atividade. Então, tem terapia ocupacional que trabalha com pessoas depressivas, e que tem pessoa que trabalha com jardim, de qualquer maneira. Não buscar o isolamento, procurar atividades sociais, estar junto de pessoas. A questão da caridade, porque te coloca diante de trabalhos com pessoas em outras situações. Então, se eu ficar pensando na depressão, 10, ganhou a depressão. Mas se eu quiser sair dela, ela não vai vir na frente. Vai vir uma pessoa que está lá e que eu quero conhecer e descobrir quem é essa pessoa. Tá? E se eu não sei achar a saída, eu vou buscar quem possa me auxiliar na saída. Como o Gilberto falou, eu posso chegar e falar: Gilberto, olha, eu estou me sentindo assim. Você tem uma ideia? Quer dizer, a forma como eu levo para o outro, e o outro pode me dar uma luz. Então vou para a casa espírita, vou para o clube, vou para a igreja, Quer dizer, como eu faço? Tá? Porque enquanto eu fico ali, então a depressão é a doença do século, todo mundo já sabe que a depressão é a doença do século, mas todo mundo já sabe que a depressão é um sintoma, todo mundo já sabe que tem milhões de movimentos para a pessoa ir em busca de auxílio, tá? Algo que eu também repito muito no grupo, que quem assistiu a palestra do João Lourenço, quando estava lá no Espaço Antigo, ele dizia: hoje só não se cura quem não quer, porque tem 1000 formas de você se curar. Você pode pegar e marcar o dia inteiro. Olha, então ali tem o passe gratuito, ali tem o alinhamento, ali tem a apometria gratuita. Então, se o problema é espiritual, eu vou na apometria. Não adiantou essa apometria, eu vou na outra. Tem várias formas de a pessoa ir buscar ajuda, mas se ajudando no ato não só de buscar ajuda, mas às vezes de ouvir o que o outro está falando. Vai na apometria, a pessoa vai te falar uma coisa. Vai na palestra, você vai ouvir outra coisa. Vai lá conversar com o Gilberto vai te dar uma dica. Então, tem várias formas de eu quero, não quero sair ou ganhou a doença. Não, no sentido que eu estava falando, já explicou. No sentido que eu estava falando, é daquela pessoa que nem entende o que tem. Não é aquela que, o meu nome é depressão. Às vezes ela não sabe o que ela tem. Então ela vai buscar ajuda para saber o que ela tem. Será que todo mundo que está aqui no grupo... Espera só um pouquinho, Daila. Você acha que todo mundo que está aqui no grupo sabe tudo que tem? Eu acho que eu sou perfeitamente sã, lúcida. Eu estou dizendo o seguinte, pode ser... A Daila brincou com a história. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter até uma angústia, mas você não sabe o que você tem. Dá para entender?
Nós não sabemos tudo que nós temos. O que ela está querendo dizer é a pessoa que nem sabe que está depressiva. Mas, primeiro, se a pessoa não sabe o que ela tem, ela não vai falar que ela está depressiva. Eu estou entendendo dessa maneira. Segundo, não acho que sabemos tudo. Nós podemos ter incômodos, mas nós não sabemos de tudo. Por isso que todo mundo procura inconsciente. Então, a pessoa pode saber que tem alguma coisa, mas não consegue, às vezes, dar um nome para aquilo. Tá? Mas sabe que tem alguma coisa. Né? Só que tudo que aparentemente, porque a consciência pode não saber, mas lá dentro sabe. Essa que é a história. Quando você está buscando o inconsciente e tal, é porque a tua verdade está lá. Põe o nome de eu divino, o nome de espírito, nome do que é eu superior, nome de inconsciente, sabe? A nossa verdade está lá dentro, tá? Então, quando o Freud veio com a associação livre, ele veio porque através do que a pessoa vai falando, ela chega no ponto lá da historinha dela. Se colocar qualquer pessoa conversando aqui, eu não sei o que eu vou falar hoje, dali a pouco se forma alguma coisa, aquilo vem, mesmo que não esteja claro na consciência. Então, tem um caminho que a pessoa precisa percorrer para chegar. Então, quando ele vai vindo com todas uma coisa que eu falei a semana passada, né? Nunca nós vamos abolir a consciência para processo nenhum. Então, a Vanessa sempre comenta, nunca. Autoconhecimento é a base para qualquer coisa. Você nunca vai abolir, mas você vai unir com outras técnicas alternativas para te ajudar. Então, vou eu junto com a autoconsciência, alguma coisa me auxiliando. Tá, então, é isso que ele está falando. Ó, vamos pôr uma frase aqui, vamos pensar diferente, vamos ver as coisas. Então, isso, uma coisa não elimina a outra. Mas dizer que nós sabemos tudo, não temos consciência de tudo. Às vezes nós não temos nem consciência do nome da doença, por isso que a pessoa vai ler alguma coisa e fala, nossa, me encontrei aqui na histeria, a pessoa não sabe nem o nome da doença, mas sabe que não está bem. Tá? Quem não sabe que não está bem, quem está totalmente fora da realidade. Como, por exemplo, esquizofrênico que é capaz de falar que é Jesus Cristo. Esse não sabe o que está acontecendo, porque está fora da realidade. Mas nós aqui, neuróticos, garantidos, nós sabemos que alguma coisa não está bem. Tipo nós sabemos Putin, né? Oi? Tipo Putin. Vladimir Putin. É que aí é outra coisa, né, para entrar, porque aí já é outra história, e aí entra também algo que eu sempre comento, Juni, nenhum ser humano tem uma força sozinho, tá? Então, ele não trabalha sozinho, né? Então, eu já estou entrando num campo espiritual, ele não trabalha sozinho, mas também quando você vai estudar, você vai ver que assim, ó, toda pessoa que está numa posição foi eleita por mentes. Então, aquela mente que está lá, está a serviço das nossas mentes. Se um filme faz sucesso, está a serviço das mentes que alimentaram aquele filme, porque aquela mente representava as nossas de alguma maneira. Não existe desconexão. Então, quando você está lá falando, bom, eu tenho que ter uma mente fora de tudo isso, tá? Tanto é que até falei várias vezes o exemplo do Gilberto quando falou, assistiu Matrix, quando você tem uma mente fora de tudo isso, você consegue ter mais visão. Agora, quando não, você entra na Matrix e aquilo lá faz sucesso porque é alimentado por isso aqui, ó, em tudo. Aquele filme faturou não sei quanto, quem pagou os ingressos? Mas tem a mídia? Mas eu entrei na mídia, eu entrei na história. Então, não existe algo que funcione desconectado. Então, uma mente está representando muitas. Eu posso não estar na guerra, mas eu posso ficar lá olhando os tirinhos, pensando, nossa, lá dentro, matava esse, matava aquele, punha todo. Tem esse aspecto. E tem outro, que é o que eu estou falando mais, que é o plano espiritual. Aqui não é novidade para ninguém que nós vivemos entre luz e sombra. Aqui não é novidade para ninguém que nós estamos numa baita guerra de luz e sombra. Tá? Aqui não é novidade para ninguém que a espiritualidade, com todas as nossas vibrações de luz, de amor, estamos segurando para que a coisa não seja pior. E ó, não quer dizer que vai parar. Covid-1, Covid-2, Covid-50, guerra, aí vão aparecer o Covid-94, estou pondo Covid porque eu não sei outra palavra, tá? Covid-94, e nós aqui, deu para entender que nós nunca conseguimos ter noção de tudo.
e não estamos prontos para as coisas, mas nós estamos prontos para enfrentar ou lidar com o dia diferente. Vou olhar para aquela escada e ela não vai ser problema para mim. Nem que eu fale, não vou subir, vou voltar para casa para dormir. E vou repetir. Oi? Não, e esses acontecimentos, eles vão nos contaminando, né? Essa semana eu estava conversando com alguém que falou: eu não posso tomar essa decisão agora, porque tem agora essa guerra da Ucrânia, vai saber o que vai acontecer com o mundo. Então, assim, é o que você falou, cada hora vai ser uma coisa, né? Não dá pra gente paralisar. Não tem como. Não tem como. Então, quando você pensa que melhora aqui, piora. E assim, não precisa ser só a guerra ou Covid. Na nossa vida é assim, né? Não anda tudo juntinho. A história do sobe 10, desce 7. Não anda tudo juntinho. Melhora uma parte, entorta a outra, e você volta para outra. Então, você já vai se acostumando com esse movimento e aprendendo que você é um grande malabarista. Aí entra o que eu me lembrei do Xavier. E que você vai aprender a equilibrar os pratos. Um vai ser mais fácil, o outro vai cair, você vai pegar de novo. Você vai aprendendo como lidar com o prato, ele vai aprender como levantar lá o negócio. Mas você tem que estar com essa disponibilidade de fazer isso acontecer. Senão eu vou ficar lá com aquele bonequinho. Ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. E vou dizer mais uma coisa, eu estou inspirada hoje, né? Vou dizer mais uma coisa, ficar como ó céus, ó vida, acho que o mais triste para uma pessoa é depois ela ter que olhar para trás e ver tudo que ela não fez. Tá? Então, a pessoa quando fica ali, olha, isso é muito sofrido para a pessoa, porque isso não tem volta. Mas tem um porém, não tem volta, mas eu mudo agora, não, olha que bonitinho, não tem alternativa, não tem fórmula mágica para nada. Na verdade, nós somos grandes dirigentes da nossa vida pessoal, aprendendo o relacionamento, aprendendo o amor, aprendendo o que é gostar de si próprio, aprendendo o que é estar no mundo, olhar para esse mundo de forma diferente, aprender a ver todo mundo como irmão, todo mundo carregando lá suas panelinhas, seus pratinhos, né, se equilibrando e tocando a vida. E outro ponto que eu sempre falo, chegamos até aqui. Temos como ir muito mais à frente. A maioria de nós, inclusive, pediu para estar aqui. Você tinha que lembrar Verônica. Essa parte? Eu diria que todos pediram. A maioria não. Pedimos, falamos que queremos muito estar aqui nessa hora, desse jeito. Imploramos para estar aqui. Imploramos para estar aqui. Ficamos na fila. E falamos que, eu resolvo. Manda a bola que eu bato no peito. Dizem que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Ô, Idalece, eu conheço uma pessoa que fala assim para mim: quando eu desencarnar, eu vou chegar com um livrinho debaixo do braço, vou chegar até Jesus, porque eu não vou querer ninguém, vou chegar porque ele vai ter que me explicar por quê. Eu vou mostrar cada situação, ele vai me explicar. Não é possível que eu fiz uma coisa dessa. E é engraçadinho o jeito dela ela fala convicta, assim, sabe? Ela fala, não é Deus, é Jesus, eu vou em Jesus, porque foi ele que começou a história aqui embaixo. Não, porque foi ele que, para ela, foi ele que começou a história aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu, é fogo. Entendeu? É fogo. Mas é por aí. Xavier 9,7. A outra parte é: a doença é uma defesa contra a verdade. Só o título, né? Responde a questão da depressão. Ô, Fábio, você não vai fazer o exercício? Então, por isso que eu preparei agora por causa do exercício. E da Lécia, nós vamos fazer a Juni ler esse pedacinho em casa e a semana que vem ela vai dar aula para nós sobre isso, que nós falamos muito hoje aqui. E da Lécia. Eu também estou falando muito, eu vou ficar quieta. Não, e olha, e se ela não entrar no grupo, nós vamos ligar para ela. Nós vamos ligar. Eu descobri que eu ando falando demais. Se eu ficar quieta. Não, pode ter que falar. Ju. Não, foi ótimo. Não, foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Meu Deus do céu. Agora ela começou a se vitimizar e assim não pode. Não. Assim não pode.
cair na real. Cair na real, filha, senão a vida põe nós na real de qualquer maneira. Então vamos para o exercício. Estou pensando aqui exercício. Hoje a Fátima está bem animadinha. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não é tá animadinha, não. Acontece. Eu tô totalmente suada aqui. Sabe lá Deus o que houve? Não, a coisa não tem... É a vida de cada um, não é eu, não. Né? Cada um, nas suas situações, vê que altera, nós alteramos. Tem coisa que parece que inspira, não dá para dizer tudo o que acontece, né? Como a gente não está sozinho, como nenhum de nós está sozinho, aquilo vai de uma maneira que você não sabe. Os próprios exercícios, não mudam da chama dourada, da bolha dourada, mas nunca dá para saber o que vai acontecer, né? Sempre tem uma espécie de comando. Mas isso é um treino de cada um na sua vida, porque está lá, ó, mediunidade, sensitividade, paranormalidade, não é mérito de ninguém, é de todo mundo. Então, cada um só ir abrindo os canalzinhos aí, que a coisa funciona desta maneira. Aquilo te vem e, de alguma maneira, deve ser útil para várias situações ou várias pessoas aí, tá? Eu fiquei no começo do nosso encontro com o comentário da engraçado. A Daila falou lá o que era a fluidoterapia, eu respondi daquele jeito meia boca mesmo, meu, e ficou aqui, ó, tal. Então, assim, ó, eu vou conversar com ele, Daila, porque ele já deu curso na casa espírita dele, tá? A fluido que eu conheço era uma fluido que as pessoas levavam a água fluidificada, ou se ela tivesse a distância no horário do grupo, ela imantava a água fluidificada, tá? Trabalha os chakras, trabalha o corpo físico, né? É muito voltado para a questão de saúdes físicas, mas não quer dizer que não trabalhe outras coisas também, tá? E a ideia minha é no espaço continuar como eu aprendi, que é trabalhar muito físico, água fluidificada, alinhamento dos chakras, utilização das cores, né, que dá para você utilizar a cromoterapia. No nosso caso, né, cromoterapia, né, ou não é, Xavier? Raio azul, raio rosa, entendeu? Pode pôr a bolinha lá virando, que assim, ó, os trabalhos de cada um é o que é o caminho de cada um, não tem o trabalho certo, tá? Tem o trabalho que cada um veio para realizar na Terra, né? É como as descobertas, um descobre aqui, outro ali, outro lá, então cada um vai colocar na Terra a sua potencialidade, o seu formato de trabalhar, né? @Daila Lopes, então, é assim que funciona. Então, para nós não precisa muito a bolinha girando, porque naturalmente você já está lá no verde, azul, abóbora, roxo, preto. A ideia é fazer um composto de tudo isso, voltado muito para o corpo físico. Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. Vitória para você mesmo.